Para você entender o que eu vou ministrar, e que um contexto onde a carta aos Hebreus, ela foi escrita porque eles estavam meio que cansados, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam desanimados e sendo tentados a retroceder. Eu não sei como que você entrou aqui, talvez a sua semana não tenha sido fácil, talvez o seu mês não tenha sido fácil, talvez o ano de 2026 para você não tenha sido fácil. Em algum momento você cogitou em retroceder, em abandonar os caminhos do Senhor, em abandonar a igreja, abandonar as células, abandonar o seu chamado. Essa palavra é para você. Mas se você não passou por isso, essa palavra também é para você, para te fortalecer. E aí, amados, eles estavam pensando em voltar a praticar as obras de antes de Jesus. Eles estavam querendo voltar para a religiosidade. Eles estavam querendo voltar para a zona de conforto, porque servir a Deus, irmãos, não é fácil. Não é brincadeira. É luta após luta. A gente costuma que a gente não mata um leão por dia, agora está saindo 3, 4 por dia. Antigamente era 1, agora parece que aumentou o trem. E o leão às vezes está pertinho de nós. Só que olha o que a carta está dizendo, ó. Vocês não podem retroceder, porque agora vocês têm aquilo que vocês não tinham antes. O que nós não tínhamos antes, diante do texto? Amados, todas as vezes que as pessoas precisavam chegar até Deus, elas tinham que ir até o sacerdote, elas tinham que ir até o sumo sacerdote. Mas agora Jesus rasgou o véu. Agora há um livre acesso para nós chegarmos até Deus. Eu não sei como que está a sua vida, mas não deixe o diabo te culpar do seu passado, porque hoje Jesus já pagou o preço e você tem um livre acesso a Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos: pelo sangue de Jesus nós temos a confiança para entrar na presença. Porque antigamente nós não podíamos. Só o sumo, nem eram os sacerdotes, tá? Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano na presença de Deus. Irmão, ele ficava esperando um sorteio, e quando caía, irmã, eles iam lá e era coisa rápida. E se eles tivessem pecado, eles morriam ali na mesma hora, quando eles entravam na presença do Santo do Santo. Olha só, amados. Sabe que a palavra intrepidez significa ousadia, liberdade, confiança, segurança. Pastor, o que isso significa? No Antigo Testamento, amados, existia o tabernáculo. No Antigo Testamento existia o santo lugar, existia o santo do santo. E no santo do santo a manifestação da glória de Deus era só ali. O povo não entrava, os levitas não entravam, os sacerdotes comuns não entravam, somente o sumo sacerdote. E uma vez por ano, como eu falei. Mas eu quero te dizer uma coisa: por que eles poderiam morrer ali dentro? Porque a presença era restrita, irmãos. Mas quando Jesus morreu na cruz, eu quero que você olhe para mim. Jesus já morreu por mim e por você. Não foi um sangue de bode que foi derramado, nem de novilho. Foi o sangue do Cordeiro perfeito que foi derramado por nós. Então o preço foi pago de forma eterna. Agora nós não precisamos entrar uma vez por ano na presença do Senhor. Há uma liberdade, um livre acesso para nós entrarmos dia e noite, noite e dia na presença do Senhor. Amados, há um livre acesso todos os dias. Aqueles que aceitam a Jesus, que creem no nome de Jesus, que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, não pode ter medo, porque agora nós temos o livre acesso a Deus. Agora não existe mais bloqueio, não existe mais distância entre nós e Deus, porque Jesus já rasgou, quebrou tudo isso, amados. E o que eu aprendo com isso? Escuta o que eu vou te falar. O que antes era proibido, hoje é liberado pelo sangue. Você não precisa marcar horário com Deus, você não precisa de intermediário humano, você não precisa de um ritual. E aí eu quero te dizer uma frase, guarde ela no teu coração. Escuta o que eu tive que escrever. O sangue não apenas nos salvou do inferno, mas o sangue nos deu o acesso ao trono de Deus. Olha só, irmãos, o sangue de Jesus não só nos salvou do inferno, mas agora eu e você podemos chegar até Deus com a plena confiança que chegamos na presença do Santo do Santo, nos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos: Jesus é o novo e vivo caminho. Versículo 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu corpo. Sabe o que Ele está querendo dizer, irmãos? Aqui não existe mais o velho sistema. Aqui não existe mais sacerdote, não existe altar. Antes tinha sacrifício, antes tinha véu, antes tinha cerimônia, antes tudo convergia em uma pessoa. Agora se converge em uma pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. E por que um novo e vivo caminho? Porque nunca existiu isso, irmãos.
Amados, vocês já imaginaram que o homem sempre tentou chegar a Deus? Desde o começo? Como assim, pastor? Amados, os homens inventaram chegar a Deus por meio de penitências. Quantos aqui já ouviram que se eu fizer penitência eu chego até Deus? Se eu fizer boas obras eu chego até Deus. Se eu fizer sacrifícios humanos, tem lugares, irmãos, que as pessoas sacrificam seus filhos para chegarem até Deus. Olha só, tem rituais, filosofias, mas o cristianismo acontece ao contrário, irmãos. Deus vem ao homem na pessoa do Filho. Amado, enquanto o homem tenta chegar até Deus, o próprio Deus derrama a sua graça por meio do Filho. A Bíblia vai dizer que o véu não rasgou de baixo para cima, o véu rasgou de cima para baixo. Isso é graça, isso é amor que vem de Deus até nós. Talvez eu poderia pregar uma palavra aqui, como eu falei, irmãos, das muralhas caindo sobre a tua vida. Sabe, Deus dando, sabe, mudando a tua história. Mas talvez você saísse da porta para fora e não causasse nada, porque se você não lembrar o que Jesus fez por você, você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ter posse, você pode ter bem. A maior riqueza das nossas vidas é lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós, do véu que foi rasgado. Amados, quando fala de vivo caminho, não é uma religião morta, não é um sistema, sabe, que fica engessado dependendo de pessoas, não é uma liturgia fria, é um relacionamento com Cristo vivo. Você crê que Cristo está aqui essa noite? Você crê que você veio adorar aquele que morreu por você e ressuscitou? Será que você pode dar um glória a Deus misturado com aleluia e glorificar porque Ele está aqui? Ele morreu, mas ressuscitou, está esperando nós o adorarmos. Amados, é interessante que Jesus não abriu uma rua sem saída. Sabe quem dirige aqui que você entra numa rua sem saída e fala, ixi, tem que voltar de ré. Jesus, ele abriu uma rodovia da salvação para nós. Jesus abriu uma rodovia para termos o livre acesso a Deus. Não tem fim, não tem limites. O caminho para Deus não é uma cerimônia. O caminho para Deus tem um nome. E qual que é o nome, amados? Fala para mim bem alto. Fala de novo bem alto, qual que é o nome? Jesus é o nosso caminho para chegar a Deus. Terceira coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A Bíblia diz, e tendo um grande sacerdote, na minha versão, magnífico. Olha só. Por quê? Porque os antigos sacerdotes, irmãos, eram falhos como nós. Os antigos sacerdotes eram limitados, eram pecadores, eram temporários. Eles entravam e saíam, eles ofereciam sacrifício continuamente, porque nada era definitivo. Mas quando Jesus veio, o sumo sacerdote, o sacerdote magnífico, agora é contínuo, é eterno acesso a Deus. Será que alguém está entendendo o que Deus está falando aqui essa noite? Imagine, irmãos, esperar um ano todo para entrar na presença de Deus. Mas hoje eu e você temos acesso a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo para se chegar a Deus. Basta você falar pelo nome de Jesus. E é tão interessante, irmãos, que eu escrevi isso aqui, ó. Esse sumo sacerdote, nós temos um Pai que intercede por nós. Irmãos, aqui, quem ultimamente tem passado algumas fraquezas? Levante a sua mão, por favor, né? Tem, sabe, chorado algumas lágrimas, sabe, tem enfrentado algumas guerras, mas esse Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas lutas, as nossas guerras. E mais, eu vou te dizer algo, e receba isso. Por mais que o diabo tente te acusar do seu passado, há um advogado que intercede junto ao Pai por nós, e esse advogado é Jesus. Irmãos, eu não sei vocês, mas a palavra primeiro ela bate aqui. E tem dias que realmente a gente está cansado. Tem dia que realmente a gente olha para cá, para lá, para cima, para baixo, e parece que a gente não vê solução. Tem dia que você fala, e agora? Como que vai ser? Tem dia que a gente fala, não tem mais esperança, não tem mais jeito. E esses dias, passei um momento, meu com Deus, minha família nem ficou sabendo. Mas assim, foi difícil, irmão, porque você olha para cá, não vê solução, olha para lá, não vê solução. E aí quando eu comecei a meditar em Hebreus, irmãos, o Senhor começou a me falar, não é sobre coisas,
é sobre o meu sacrifício por você. Eu não sei como que está a tua vida. Talvez você está passando por alguma dificuldade no seu casamento, na sua vida pessoal, passando algumas crises de ansiedade, passando problemas financeiros, mas eu quero dizer para você, acima de tudo isso, tem que se lembrar do que você era, do que Jesus fez por você na cruz. Sabe qual é o nosso maior problema? E sabe qual é a seta de Satanás sobre as nossas vidas? Muitas das vezes, irmãos, é lançar seta na minha vida e na tua vida, para nós esquecermos de onde Jesus nos tirou. E a outra seta de Satanás é fazermos nós esquecer das promessas que Ele fez para nós. Porque a Bíblia diz nesse mesmo texto, aquele que fez a promessa é fiel. Satanás tem duas coisas, irmã, contra a tua vida: é te acusar do teu passado e fazer você esquecer daquilo que Deus prometeu para o futuro, para a sua vida. Tome muito cuidado. O que isso que o Senhor está querendo dizer, amados? Eu sei que tem dias que parece que a gente está sozinho. Eu falo por mim, irmãos. Tem dia que às vezes nem minha esposa me compreende. Ela é ser humano, irmãos. Aí eu ligo para meus pastores, também não me compreende. Mas eu quero dizer para você, como Deus falou no meu coração, nós não estamos sozinhos tentando alcançar a Deus. Existe um sacerdote perfeito nos representando, que é Jesus. Enquanto o inferno acusa, Jesus intercede. Fala para alguém do teu lado assim: enquanto o inferno te acusa, Jesus está intercedendo por você. Quarta coisa que eu aprendo aqui, irmãos: por isso devemos nos achegar com o coração sincero. O texto está dizendo, versículo 22: portanto, acheguemos-nos a Deus com um coração sincero. E aí que está, irmãos, Deus abriu o acesso, mas a Bíblia está nos ensinando essa noite que é Deus que vai vir e vai falar assim: ó, vai para a célula. É Deus que vai vir e vai falar assim: vai para os cultos. É Deus que vai falar assim: ó, vai fazer a obra de Deus. É Deus. A Bíblia diz que é nós que devemos buscar a Deus. É nós que devemos buscar a presença de Deus e com o coração sincero. Por quê? Porque eu posso estar aqui pregando bonito para você, eloquente, mas se o meu coração não estiver aqui em agradar a Deus, Ele não vai se agradar, Ele não vai receber. Se você vier aqui, talvez pensando em receber algumas coisas, e isso não agrade a Deus, porque Deus vê o nosso coração, a intenção do nosso coração. Amados, vou te falar algo. Tem gente salva, mas que está distante de Deus. Tem gente perdoada, mas que está fria. Tem gente que tem acesso, mas não entra. Isso é forte. O que o Senhor está querendo dizer com o coração sincero? Aí reflita. Primeira coisa, sem máscara. Porque você pode esconder de mim, eu posso esconder de você, mas de Deus ninguém esconde. Segunda coisa, sem religiosidade. Sabe aquelas pessoas que só vê os ritos e olha para a roupa de um, e olha para o jeito que um faz, do jeito que o outro faz, enquanto que Deus, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Vou mais, sem fingimento. Vou mais, Deus não procura performance, Deus procura verdade na sua vida. Seja sincero, mesmo que seja quebrado, mesmo que seja cheio de pecados, Deus te aceita como você é, mas não te deixa como você vai chegar na presença dEle, porque Ele transforma. Vamos lá, amados. Está dizendo o mesmo versículo: com coração sincero e com absoluta certeza de fé. Eu não sei como que vocês vêm ao culto, como que vocês vão à célula, mas todas as vezes que eu vou adorar a Deus, eu vou com a certeza de que Deus está lá. Quando eu vou fazer o meu devocional, eu vou com a certeza de que Deus vai falar comigo. Ontem eu sentei com o irmão e nós estávamos compartilhando a palavra. E, irmãos, nós começamos a escrever e compartilhar, porque quanto mais você busca, mais Deus se revela. E aí eu vou te falar algo que vai te machucar. Sabe por que você ultimamente não ouve a voz de Deus? Sabe por que algumas das suas orações não estão sendo ouvidas? Porque você não tem buscado de coração sincero. Pastor, o Senhor está me acusando? Não. O próprio Espírito Santo está te mostrando isso, porque Ele conhece a minha vida e a sua vida. Olha só. Você já foi lavado. Você já foi perdoado. Eu te falo isso. Meus irmãos aqui ministrar te falam isso. A palavra te fala isso. Mas muitas das vezes você duvida disso.
Outra coisa que fala no texto, com consciência purificada. O sangue de Jesus não lava por fora, o sangue de Jesus nos lava por dentro. A culpa que nós muitas das vezes carregamos, ela já foi vencida na cruz. Então sabe qual é o nosso maior problema? Que nós esquecemos do que Jesus fez por nós. E aí eu vou fazer uma aplicação aqui para você. Muitos estão do lado de fora da presença, por se sentirem dignos. Aí eu não posso entrar na presença de Deus porque eu fiz isso, isso, isso. Isso é o diabo acusando você. Porque não é sobre você, é sobre o que Jesus já fez por você. Não vou mais longe. A Bíblia diz que aproximemo-nos enquanto estivermos perfeitos. Está falando isso? Ó, você só vai na presença de Deus quando você estiver perfeito. Você só vai para a cela, você só vai servir quando você estiver perfeito. Está falando isso? Não, está falando o quê? Aproximemos nós, porque nós somos purificados. Não foi nós que nos purificamos, foi Jesus que nos purificou. Então que nós não entramos porque somos bons, amados. Nós não entramos na presença de Deus porque somos bonitos, porque somos melhores que os outros. Nós entramos porque o sangue de Jesus é suficiente para nós. Eu vou repetir, nós não entramos na presença de Deus porque somos bons, porque somos bonitos, porque somos melhores que os outros. Nós entramos na presença de Deus porque o sangue de Jesus é suficiente. Quinta coisa que eu aprendo aqui, irmãos. Nós devemos permanecer firmes na confissão da esperança. Versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha só, irmãos, a igreja hebreia aqui, aos hebreus, eles estavam vacilando. E aí o escritor está dizendo assim, ó, não esqueçam, não soltem a confissão. Qual é a confissão? Aquela que naquele dia nós aceitamos a Jesus e falamos assim, ó, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Você crê, não é uma pergunta para nós, você crê que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, não é isso, no dia do batismo? E o que nós respondemos? Sim. Mas muitas das vezes nós esquecemos, e aí o autor está nos exortando a não esquecer que nós fizemos um voto diante do Senhor no dia que descemos as águas. E eu estou aqui essa noite para ministrar o teu coração, para te relembrar que você fez isso diante de Deus, porque aquele que fez a promessa é fiel. Mas e eu e você, a promessa que nós fizemos ao Senhor? Vou mais longe. Não abandone aquilo que vocês declararam. Pastor, então por que eu devo permanecer firme? Porque quem prometeu é fiel. Os homens, irmãos, podem falhar, os homens quebram as alianças, os homens nos frustram, mas Deus não. A Bíblia Sagrada diz que Deus não é homem para que minta ao meu e ao teu respeito. Eu sei, irmãos, que quantas pessoas te decepcionaram, talvez até eu te prometi algo e não cumpri, mas Deus, Ele não mente. Se Ele fez a promessa sobre a tua vida, Ele vai cumprir. E aí eu vou te falar algo sobre promessa. Deus está mandando ministrar isso aqui. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que Deus prometeu que iria mandar um dilúvio, não foi? E Ele mandou ou não? A Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma arca que ele ia salvar ele e a sua. E ele salvou ou não salvou? A Bíblia diz que Sara, já na sua velhice, seria mãe de um filho. E Deus enviou Isaac ou não enviou? A Bíblia diz que Abraão seria, se ele saísse da sua parentela e ouvisse as promessas de Deus, ele seria pai de uma multidão. Ele foi ou não foi? Eu não sei se você está entendendo. Aquele que fez a promessa, ele nunca deixou de cumprir a promessa dele. Mas sabe qual é o problema? E aí esses dias Deus ministrou meu coração. Amados, o maior problema, todos aqui creem que Deus tem uma promessa para você aqui em nome de Jesus? Sério, irmãos, eu estou falando, não é só porque eu levantei a mão. Você crê que Deus tem uma promessa? Eu não sei, mas você crê nisso em nome de Jesus? Tá, então eu vou ministrar algo ao teu coração. Todos nós aqui temos uma promessa, amém? Todas as vezes que eu olho para a Bíblia e Deus faz uma promessa para alguém, Ele cumpre. Só que sabe o problema das pessoas que não chegam a desfrutar da promessa cumprida? Porque elas não conseguem suportar o processo. E sabe o que eu tenho orado a Deus, irmãos? O que está acontecendo no nosso ministério? Deus já havia falado para minha esposa, já havia falado para nós, para alguns irmãos, ministrou isso, profetizou isso através de pessoas, homens e mulheres de Deus. Só que eu não tenho orado para Deus nos fazer rico, para Deus, sabe, levantar pessoas ricas. Eu tenho orado para a minha vida, tá, irmãos, como pastor, para que Deus me ajude a suportar o processo.
Porque eu sei que esse Deus que fez a promessa, até agora Ele está cumprindo. E Ele não vai deixar de cumprir. Na minha vida, eu não sei se você crê nisso, eu creio. E eu estou falando ministerialmente, na minha família, na minha vida financeira, na minha vida, em todas as áreas. Então sabe como que eu tenho orado para Deus? Deus, me ajude a suportar o processo. Porque quando eu olho para a Bíblia, e aí Deus dá uma promessa a José através de um sonho, Deus não fala como vai ser o processo, porque se falasse, José pararia, ele não iria em diante. Deus dá uma promessa a Abraão, mas não fala que no meio do caminho ele vai enfrentar coisas. Eu não sei se você está entendendo. Deus dá uma promessa a Noé e não fala que ele passaria 100 anos construindo uma arca. Porque se Deus falar, irmão, a gente cai fora. Eu não sei o que Deus prometeu na tua vida, mas a tua oração deve ser a seguinte: Senhor, me ajude a suportar o processo. Senhor, me ajude a continuar firme. Ei, Deus tem chamado para a tua vida. Você não está aqui só para sentar num banco. Você está aqui para resgatar vidas, para ganhar almas. Mas isso vai depender da sua postura. Aleluia. De como você vai se portar nos dias maus. Porque nos dias bons, irmão, quando o dinheiro cai na conta, quando a gente está fazendo almoço, churrasco, quando a família está reunida, está tudo dando certo, é maravilha. Mas no dia que há uma briga, no dia que as contas não batem, e no dia que a enfermidade bate a nossa porta, é esses dias que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a continuar permanecendo firme, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel. E aí, amados, eu conversando com o irmão, olha só, e ele falou algo que eu ia falar. Ele falou assim: pastor, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver nas pessoas e testemunhos que sempre que Deus vai fazer algo maravilhoso na vida de pessoas, na Bíblia ou na nossa vida, antes disso acontecer, o que acontece? Mas nesse processo, o que vem? Vem uma luta pesada. Pode prestar atenção, irmão. Sempre que Deus está para te levar a algo, você vai subir de cargo no trabalho, você vai alcançar a faculdade, você vai comprar um carro, uma casa, sempre vem uma luta primeiro, que é para nos testar. Então tome muito cuidado. Se você entrou aqui meio desanimado, meio triste, talvez se você retroceder, você está à beira de perder a bênção que você tanto tem pedido a Deus. Então minha palavra para você é: permaneça fiel, persevere. Tem dias que eu sei, irmão, que vir à casa do Senhor não é fácil. Eu falo, eu sou pastor, irmãos. Ou você acha que eu sou aqui, não tem carne não? Estou olhando para a madame ali, ela está cansada. Está entendendo? Trabalhou 12 horas. Mas eu quero te dizer uma coisa: sabe o que gera a bênção de Deus? Não é a religiosidade, é a disciplina. Como assim, pastor? Vou te falar uma coisa. Quem aqui gosta de ir para academia aí? Levanta a mão aí. Eita, tá tudo sedentário esse povo aqui, gente. Irmãos, quando vocês vão à academia, a primeira semana é maravilhosa, não é? A gente começa a ver lá uns negócios. Na segunda semana você encosta assim, ó. Aí dói aqui, dói aqui. Aí parece o condor, sabe? Parece até que o dedo está inflamado. De tanto que você aperta tudo que é lugar dói. Porque quando você está malhando é assim. Mas quando você mantém uma disciplina e você vai 1 mês, 2 meses, 2 anos, começa a aparecer a massa muscular. A gordura começa a ir embora. Sabe o que é isso? Disciplina. Na vida espiritual não é diferente. Só o nosso maior problema é que a gente acha que vir à igreja somente ao domingo é uma disciplina. Mas e as células? E ganhar almas? E o devocional? E o testemunho? Vou falar aqui, os irmãos de longe, eu sei que não é fácil para vocês, irmãos. Mas eu quero dizer que Deus destinou você para esse lugar aqui, porque tem um propósito. Não é sobre placa de igreja, é sobre o reino de Deus. Vamos lá. Você crê que Ele cumpre? Você crê que Ele te sustenta? Você crê que Ele cumpre aquilo que Ele promete sobre a tua vida? Então vou te dizer algo: nossa fé não está firmada na circunstância, mas ela deve estar firmada na fidelidade de Deus. Por mais que você não esteja vendo nada, se você estiver sendo fiel na promessa, no processo, logo ali à frente, a bênção de Deus está sobre a sua vida. Sexta coisa que eu aprendo aqui, irmãos, versículo 24: devemos considerar uns aos outros. E aqui eu vou apanhar e bater um pouquinho. A Bíblia diz, consideremos também uns aos outros. Vida cristã, e aqui está para algumas pessoas. Eu conversando com uma irmã hoje: não, pastor, eu acostumei assim, eu gosto de viver sozinho, eu não gosto de muito comportamento, relacionamento. Eu vou te dizer uma coisa, eu falei: você vai morrer espiritualmente, vai morrer sozinha. Falei para ela, irmãos, sabe por que Deus não criou ninguém para viver isolado?
Não criou ninguém para viver, sabe, lá na sua casinha, na sua caixinha. Eu vou te dizer, amados, o evangelho, a vida cristã não é uma individualidade espiritual. Pode ver que pessoas que se isolam, eu vou te falar algo que vai doer. Se você olhar aqui, algumas pessoas este ano saíram do ministério, abandonaram Jesus. E se você perguntar, elas são as que não estavam em células. Por quê? A célula fortalece. A célula tem dia que você chega lá moído, quebrado. Aí o outro compartilha lá um negócio pior que o seu. Aí você fala, rapaz, meu negócio não está tão bravo assim não. Mas tem dia que você chega lá moído e recebe uma oração, recebe um abraço. Aí você põe para fora, você diz, eu compartilhei isso hoje, irmão, eu vou compartilhar aqui. Às vezes, irmão, eu gosto muito de desabafar. Mas nem sempre desabafo é murmuração. Porque a gente, ser humano, irmãos, vamos ser sinceros, quantos aqui às vezes a gente não está cheio e gostaria só de falar para a pessoa, só para descarregar? Eu estou passando isso, mas nem sempre é murmuração. Às vezes é desabafo. Concorda comigo, irmão? Às vezes a gente não precisa só desabafar, mas não precisa de sermão vir junto. Às vezes a gente só quer descarregar, sabe? Eu não sei o que, mas não é murmuração. Porque nós somos seres humanos, irmãos. A gente precisa, que nem todo dia é sol na nossa vida. Nem todo dia a gente acorda bem. Nem todo dia as coisas andam bem. A Bíblia diz, irmãos, que tem dias que são maus. E é para esses dias que eu e você devemos estar preparados. Porque os dias bons a gente sabe lidar. Mas a minha pergunta é, e você tem se preparado para os dias maus? Pô, pastor, mas que palavra é essa? É a Bíblia, irmãos. Você querendo ou não, todo dia é sol? Todo dia é chuva? Tem dias que são de sol, tem dias que são de chuva, tem dias que são de tempestade, tem dias que são tranquilo. É a vida, você querendo ou não. Mas aqui está um segredo, irmãos. Não devemos, parar de estimular uns aos outros. Porque eu preciso ir para uma célula? Porque lá eu fortaleço alguém, lá eu sou fortalecido. Porque eu preciso congregar. Porque é na igreja que você é ativado, é na igreja que você é fortalecido, é na igreja que você é exortado, é na igreja que você, descobre ali que Deus está falando com você. E aí eu vou te dizer algo, irmãos. O evangelho não nos chama só para olhar para cima para Deus, mas também nos chama para olhar para os lados. O que você está querendo dizer, pastor? Olhar para as pessoas ao nosso redor. Eu vou te dizer algo. Tem irmão essa noite que está aqui. Tem irmão que está na sua célula e está cansado. Tem irmão que está ferido. Tem pessoa pensando em desistir. E Deus quer usar você. Levante a tua mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus quer usar você para encorajar ele, ela. Deus quer usar você para levantar, para fortalecer, para estimular o amor, para impulsionar ele às boas obras no nome de Jesus. Ser crente, amados, não é só receber bênção, é também ser bênção na vida de alguém. Há pessoas, irmãos, que vão continuar de pé porque você decidiu ser instrumento na vida dela. Você decidiu mandar uma mensagem, fazer uma visita. Então não desista das pessoas, estimule. Porque o texto está nos dizendo, irmãos, olha só. Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos, a manifestação de amor fraternal. Sem fingimento. Amor verdadeiro, que fala a verdade, mas também que ajuda. E por último, versículo 25, e a 7ª coisa que nós aprendemos: não abandonemos a congregação. Olha só, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Talvez você me fale, pastor, já falaram que Jesus vai voltar tem 2000 anos. Eu vou falar para você, para muitas pessoas Jesus já voltou, e se Jesus, você sair do culto, ela voltar para você. E aí? Amados, isso aqui é urgente. Domingo passado, irmãos, uma debandada não estava aqui. Isso me preocupa. Por quê, pastor? Não é porque eu sou pastor. Porque, amados, hoje é o primeiro dia da semana. A melhor coisa para você fazer é passar o primeiro dia da semana na onde?
com a tua família e na presença do Senhor, porque você está fazendo o que para Deus? Está falando assim: Senhor, eu estou consagrando a minha semana, aqui é meu dízimo da minha semana, aqui é o meu dízimo da minha vida. Então você, quando vem à casa do Senhor no primeiro dia da semana, você está falando para Deus: Senhor, o resto da semana é por tua conta. Mas quando você não vem à casa do Senhor, sabe o que você está dizendo para Deus? Eu não vou devolver o meu dízimo do meu tempo para o Senhor, eu tenho coisas mais importantes. Forte isso, né, irmãos? Vamos lá. Sabe o que a carta aos Hebreus está nos ensinando, irmãos? Que quem se isola se enfraquece. Você pode prestar atenção: as pessoas que não estão envolvidas, que não estão firmes, elas estão isoladas. A brasa fora da fogueira, o que acontece com ela? Apaga. A ovelha longe do rebanho, o que acontece? Fica vulnerável. O culto público é uma necessidade, irmãos. Eu não sei vocês, há 19 anos que me converti, graças ao bom Deus. Deus nunca permitiu eu me desviar. Mas eu vou falar para vocês: o culto público, o culto de domingo principalmente, não que os outros não tenham importância, mas o de domingo, para mim perder é só se acontecer um terremoto. E isso não é porque eu sou pastor, não. Isso é há 19 anos. Já vim para o culto doente, já vim para o culto com minha família doente, porque eu entendo que a minha disciplina no Senhor vai gerar bênção na minha vida. Então tome muito cuidado quando você dá a prioridade, em vez de congregar, para outras coisas. Pastor, é proibido passear? Não, irmãos. Pelo contrário, Deus é tão bom aqui nessa igreja que Ele permitiu para você 2 cultos, de manhã e à noite. Deus é tão bom, olha só. Até ontem nós só tínhamos à noite. Não deixe de cultuar, amados. Não deixe de congregar, porque você começa um dia e não vem, aí no outro você não vem, daqui a pouco você está fraco, aí no outro você nem sente mais vontade, aí no outro você até tenta, mas você não consegue mais levantar. Então não deixe de congregar. Quem aqui já passou dias maus de deixar de congregar sabe que não é fácil. Aí você vai desanimando, vai sendo minado. É que nem aqueles vazamentos que dá no telhado. Começa de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco, quando menos espera, cai tudo. Já estou indo para o final, irmãos. Na igreja, amados, nós somos confrontados, nós somos ensinados, nós somos quebrantados, como eu falei. Na comunhão com Deus e com os irmãos, nós recebemos a graça de Deus. Sabe, a fé não foi feita para ser vivida em isolamento. E aí vamos aplicar isso, irmãos. E eu quero falar para você: não abandone os cultos, não abandone as células, não abandone a comunhão, não abandone os discipulados, não abandone o altar, porque o dia está próximo. Não é nem porque eu estou falando, porque Jesus pode voltar para nós a qualquer momento. E a Bíblia diz que Ele virá como um ladrão. Ladrão não avisa. Jesus está voltando, amados. Quando foi a última vez que você ouviu falar sobre isso? Que Jesus está voltando. Hoje se prega tanto sobre prosperidade, se prega tanto sobre que Deus vai dar, que Deus vai fazer, que Deus vai restaurar, que Deus vai mudar a história, que às vezes esquecemos do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, o porquê Jesus morreu por nós na cruz, amados. Não é hora da gente esfriar. Olha só, irmãos, grave isso: quem perde a comunhão, aos poucos perde a sensibilidade da presença. Vou repetir: quem perde a comunhão, aos poucos perde a sensibilidade da presença. Já percebeu que, vou falar de família, não vou nem falar da igreja primeiro. Quando você se reúne direto ali com a sua família, mas depois você começa a ter alguns compromissos, aí você não vai um final de semana, você não vai o outro, você não vai. Quando passa uns 2 meses você vai lá, você não fica meio sem graça? Você chega assim meio, você não tem mais a mesma liberdade de abrir uma geladeira, de sentar, você precisa pedir, esperar alguém fazer. Tome muito cuidado, porque como eu falei, quem perde a comunhão, aos poucos perde a sensibilidade da presença. Na igreja não é diferente. Pode ver, irmãos, que irmãos que se afastam, quando voltam, eles voltam todo parecendo um gato, sabe, escaldado, com medo. Por quê? Porque perde a sensibilidade. E aí eu finalizo, irmãos, com a minha conclusão. Essa carta, esse texto que lemos hoje, é Deus gritando do céu para nós. E é para Cristo viver em nós, não é para outra igreja. É para nós, irmãos, que hoje nós temos o acesso, que hoje você tem um caminho. Hoje você tem um sacerdote que é Jesus. Hoje você tem a purificação, você tem a promessa. Então a minha palavra para você é: entre na presença, sabe? Desfrute da presença, permaneça firme. Cuide dos irmãos que Deus tem colocado sobre a sua célula. Convide outras pessoas para você cuidar delas. Não abandone a comunhão.
Se coloque de pé, por favor. Hoje Deus está chamando pessoas que estavam longe da presença, que estavam vacilando, estavam desanimadas. Por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Estavam pensando em retroceder, sabe, em voltar para o mundo. E o Espírito Santo está te dizendo: o caminho continua aberto, o sangue continua falando com você, a graça continua disponível para você. Ele está falando: ó, entre na minha presença de novo. Feche os teus olhos, amados. Eu creio que você entendeu o que Deus falou no teu coração essa noite. Há um livre acesso para você, há uma presença sobre a tua vida. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, a não esquecermos que hoje, pelo teu sangue, Senhor Jesus, que foi derramado, o véu foi rasgado de cima para baixo. Hoje nada pode nos acusar, nada nos acusa, porque o Senhor pagou o maior preço. Que toda acusação, Senhor, esta noite caia por terra através dessa leitura, através dessa exposição da Bíblia. Que nós possamos reconhecer que nós somos filho amado, que nós temos o livre acesso ao Senhor, que nós também temos que encorajar os nossos irmãos, estimular os nossos irmãos, fortalecer uns aos outros. Nos ajude a cumprir o propósito, a cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a despertarmos, a não querer retroceder, a não querer voltar atrás, mas pelo contrário, olhar para o autor e consumador da nossa fé, a continuar trilhando mesmo nos dias difíceis, a continuar suportando, amado, mesmo quando as coisas não vão bem, a suportar o processo. Porque o Senhor já fez a promessa, o Senhor já nos garantiu que a vitória é certa no teu nome, Senhor Jesus. Levante uma igreja que vai confiar, que não vai desviar, que não vai retroceder, que não vai voltar atrás, mas pelo contrário, vai continuar avançando, vai continuar caminhando, vai continuar progredindo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. No nome de Jesus.